Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vou lhes dar um motivo pelo qual eu estou aqui te falando. Eu creio nas Escrituras Sagradas. Eu creio em todas as revelações que nela estão contidas. Eu creio na palavra de Deus ou nas Escrituras Sagradas como sendo a palavra de Deus. Aquela palavra que procedeu do coração de Deus, a qual veio a nós através dos séculos. Instrução precisa, que veio pela unção do Espírito, pela revelação do Espírito Santo, a homens que se comprometeram em amar, servir e adorar o Senhor. Foram fidelíssimos na exposição da Escritura. Escritura esta, vivenciada por eles, anunciada por eles e vivenciada por outros que creram nela e também passaram a ser seus anunciadores. Assim como eu, que falo contigo agora. E por que razão? Porque todos nós que nascemos nesta terra, todos nós descendemos de um Deus único, verdadeiro, que é o nosso Pai Criador. E Ele trouxe a nós, através da sua palavra, todas essas revelações preciosíssimas, as quais não são consultadas pela mídia, pelos grandes sábios da terra, porque eles desprezam estas verdades, ou melhor, esta verdade, porque é uma só verdade, e abraçam aquilo que eles consideram verdades. Agora vou pôr no plural. São conhecimentos, preceitos, leis, dogmas humanos, os quais não trazem nenhuma edificação. A palavra de Deus fala sobre o Filho de Deus, que foi prometido à nação de Israel, nação criada por Deus, sustentada por Deus, dirigida por Deus, doutrinada por Deus, de uma forma precisa, para que através dela o Senhor pudesse abençoar as demais nações da terra. E através dos judeus é que veio todo esse conhecimento revelado até Malaquias. E depois de Malaquias, através dos apóstolos, que também eram judeus. Portanto, querido, aqui está um princípio que você tem que considerar fiel, pois uma nação que subsiste a todas as perseguições, lutas, está ali de pé, porque o Senhor a sustenta, assim como sustenta a sua palavra. E por que ele faz isso? Porque ele é o único Deus verdadeiro pelo qual nós devemos viver. E ele declara na sua palavra que ele é o Filho de Deus. Declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como ele faz isso? Quando Jesus aproximou-se do Rio Jordão, o próprio Deus em pessoa desceu em uma nuvem, não visível porque ele é Espírito, mas a sua voz foi audível, todos puderam ouvir. Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Aqui está a confirmação literária que foi registrada por aqueles que estavam presentes no momento. Ouviram a voz e viram também o Espírito Santo descer em forma corpórea. Testemunhas, várias testemunhas, que puderam contemplar isso e ver. E Jesus, que estava dentro da água no momento em que isto aconteceu, ele saiu e foi manifestado essa graça bendita, essa revelação gloriosa. Querido, Jesus é o Filho de Deus. Jesus se intitulou Filho do Homem para que eu e você tivéssemos entendimento a razão pela qual ele subiu à cruz e morreu. Ele precisava
sendo ele Deus, conforme diz no livro de João, capítulo 1, antes que o mundo existisse, ele já era Deus, porque ele é eterno. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está entendendo? Porque Deus se subdivide em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério que está além da nossa imaginação, porque a nossa cabeça não consegue captar isso. Mas é pela fé que você tem que receber, através da revelação da palavra. E aí agora você vai entender o porquê que ele se intitulava Filho do Homem. Porque ele precisou encarnar. E Maria foi usada como instrumento de Deus para dar a ele o corpo físico, o corpo matéria, o corpo carne, para que ele sofresse, para que ele morresse e assim pagasse o preço da nossa redenção. Ele é o Messias de Deus, porque no tempo dos reis era ungido o rei com óleo para comprovar a sua majestade, a sua glória, a sua posição de líder da nação. Portanto, Messias é aquele que é ungido como rei eterno, assim como Deus prometeu através de Davi. Ele é o Cristo, aquele que foi ungido por Deus para resgatar as almas do seu estado de pecado. Ele é o mestre e por muitas vezes foi reconhecido como mestre de Israel, como nessa semana já citei o caso de Nicodemos, que o chamou de mestre. Também nós temos ele como Senhor, determinadamente reconhecido por um dos seus discípulos que duvidou que ele houvesse ressuscitado, Tomé. Mas quando Jesus aparece a ele numa casa fechada, e adentrou aquela casa sem utilizar porta ou janela ou qualquer espaço ou brecha nas paredes, Tomé então se curvou diante dele e disse: Senhor meu, Deus meu. Também ele é o único Salvador. Não há quem possa ser salvo ou ser liberto dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Jesus. Querido, se todos esses fatos não convencer você que Jesus é o Rei eterno, o Messias prometido, aquele que é capaz de destruir o pecado, aniquilar toda a maldade e estabelecer um reino de justiça, você não merece o amor de Deus, porque ele revelou e vivenciou todas estas palavras. Viva, mas viva confiante, porque há um homem, há um ser que viveu aqui e que está junto a Deus, o qual voltará. Se você prontificar a servi-lo, você viverá com ele para sempre, porque ele é o Rei eterno. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Oremos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, te louvo e te agradeço por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.